Hoje o Entrosamento em Dia vai te contar as origens do Estrela Vermelha e também vai te mostrar como que a sua torcida, que é apaixonada, foi responsável, participou de alguns movimentos geopolíticos. Bom, você já deve ter visto em algum lugar essa torcida apaixonada que o Estrela Vermelha tem. Eu separei alguns exemplos para vocês de movimentos que ficou famoso da torcida do Estrela Vermelha. Trouxe dois, um mais recente e um pouco mais antigo. O mais recente foi o que aconteceu na última rodada da Liga dos Campeões, em que a torcida preparou um mosaico incrível do Van Gogh. A pintura do Van Gogh se chama A Noite Estrelada e faz total sentido porque era uma noite e era um jogo da Champions League, né? Então, já fica na cara do que é, né? E a outra que eu separei foi quando estourou o conflito entre Rússia e Ucrânia. Eles colocaram essas faixas aí nas arquibancadas para relembrar alguns golpes que existiram no mundo e citaram o Brasil no golpe de 64. Mas por que eles colocaram essas faixas aí? Bom, eles fizeram referência a alguns golpes que aconteceram por conta da OTAN e dos Estados Unidos, como uma forma de protestar contra a hipocrisia do resto do mundo conforme a guerra da Rússia e da Ucrânia foram avançando. Bom, e ainda mais eu separei esses vídeos aqui para vocês verem o quão apaixonada, o quão forte que é essa torcida do Estrela Vermelha. Mas agora vamos para o que mais interessa, que eu acho que você está vendo aqui o vídeo por causa disso. Como que a torcida do Estrela Vermelha participou de alguns movimentos, alguns conflitos realmente geopolíticos. Bom, para isso a gente precisa voltar um pouco mais no tempo e lembrar as origens do clube. Tanto o Estrela Vermelha quanto o Partizan, que são os maiores rivais locais, surgiram em 1945. E vale lembrar qual era o contexto europeu nessa época. Era o final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria entre o capitalismo e o comunismo. Nesse mesmo ano, a Iugoslávia, que é onde ficavam esses times, aboliu a monarquia e instaurou a república. Colocaram no poder o Partido Comunista e o ditador Josip Tito, esse que governou durante 35 anos. Nesse tempo houve um grande apoio do governo comunista com os clubes, inclusive patrocinavam os dois clubes, o Estrela Vermelha e o Partizan, mas eles têm origens um pouco diferentes nas ideologias deles. O Estrela Vermelha, pode-se dizer, tem uma origem socialista que foi criada, é claro, no meio comunista, rodeada de ideias antifascistas. Já o Partizan é conhecido como o time do exército, o time de preferência de Josip Tito. E guarda essa informação, tá? Que o Partizan é o time do exército que mais pra frente do vídeo você vai entender. Os dois times se colocavam como os maiores da Iugoslávia na época e, como eu disse, ambos eram patrocinados pelo governo comunista. Mas chega 1980 e tudo muda. Influenciadas pelas ondas mundiais, as repúblicas socialistas que formavam o país, ou seja, Bósnia, Croácia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Eslovênia, começaram a defender a dissolução do regime e a conquista de suas independências. O Estrela Vermelha tornou-se então um ninho do nacionalismo sérvio. Eles defendiam a independência e o poder do povo da Sérvia. E aí que vem a parte que eu pedi para vocês guardarem a informação. Espero que você tenha guardado aí no seu HD. No meio desses conflitos, nesses duelos ideológicos, eles não podiam usar o exército. Isso porque era da origem do Partizan, o partido do Tito. Eles mantinham suas origens comunistas e rejeitavam uma identidade totalmente sérvia para a Iugoslávia. Com isso, a torcida do Estrela Vermelha tornou-se então uma força paramilitar. Aqui uma curiosidade para vocês. Eles eram e ainda são remunerados pelo clube, eles são registrados por lá. Eles são tipo uns gangsters do Estrela Vermelha. Os movimentos independentistas das repúblicas que formavam a Iugoslávia cresceu. O presidente Slobodan Milošević assumiu a Sérvia em 1990 com um discurso separatista, o que fortaleceu o nacionalismo sérvio. Os torcedores do Estrela Vermelha, então, viraram os maiores representantes desse movimento e um dos responsáveis pelos conflitos com a Croácia, nesse contexto de disputa territorial e ideológica. Vale ressaltar, inclusive, que esse duelo entre Croácia e Sérvia foi um dos mais calorosos que teve nesses conflitos aí dessa época. E também outra coisa é que esse duelo se iniciou justamente numa partida de futebol. Ljudi u plavim uniformama nisu im željeli ostati dužni, pasti u svoju glavu. O jogo era entre Dinamo de Zagreb, da Croácia, e o Estrela Vermelha, de Belgrado. Foi em 1990
e deu início justamente a essa guerra. Mas porque justamente as torcidas que iniciaram as guerras não tinham outro exército? Pois bem, o estilo hooligan dos torcedores era algo ideal para o governo de Milosevic, pois era uma forma de aterrorizar os civis, croatas e etc. Já que esse tipo de tropa não tinha medo do trabalho sujo de uma guerra. Assim, os torcedores passaram a ser um instrumento de guerra. Então quando tinha jogo, iam lá e, alimentados pelas ideias de Milosevic, juntamente com as ideologias do clube, partiam para cima dos croatas e de outros times de outros países que disputavam território. Durante esse movimento, esses conflitos, apareceu uma figura importante para nossa história: o pistoleiro da polícia secreta, o Raznatovich, conhecido pelo apelido de Arkan. Com o apoio do Milosevic, ele toma para si a liderança da força paramilitar do Estrela Vermelha e se torna assim muito poderoso. Ele criou uma tropa de elite, os Ultras do Estrela Vermelha, chamados de DLG, ainda mais violentos e ultranacionalistas. Arkan realmente transformou os hooligans do Estrela Vermelha em um grupo politizado. Inclusive o estádio do Estrela Vermelha na época serviu como quartel e também centro de treinamento para as guerras. A frase "Sérvia sim, Iugoslávia não" segue no estádio até os dias de hoje. E em 1991 veio a maior conquista da história do clube. Conquistou a Champions League e depois conquistou o Mundial em cima do Colo-Colo, time que você conhece, aqui da América do Sul. Com isso, a moral, não só do time, mas das ideias que ele carregava, aumentou, estava no seu auge. Arkan, Milosevic e a torcida do Estrela Vermelha como linha de frente participaram de alguns conflitos. Participaram oficialmente da primeira ofensiva da Sérvia em 1992 contra a Croácia, participaram da Guerra da Bósnia no mesmo ano e também do conflito na Sérvia, quando os croatas, em 1995, lançaram sua contra-ofensiva. Logo, eles ganharam no país um status de herói, tanto é que DLG veio do nome Heróis. Porém, eles cometeram, vale lembrar aqui, um dos maiores massacres nas guerras civis contra a Croácia. Os Tigres de Arkan, como eles eram conhecidos, foi responsável pela morte de mais de 2.000 pessoas com formas diferentes de execução. Esse é só um pouquinho da história, mais o contexto da torcida e as origens da torcida do Estrela Vermelha. Esse é basicamente o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui pro YouTube, numa forma mais falada, mostrando a história aqui para vocês de alguma coisa que eu acho que as pessoas pouco sabem, ou não sabem. Então, se você gostou, já deixa o like, já se inscreve aqui também e já segue nas outras redes, nas redes aí de Tela Infinita, na rede lá da fotinha no Instagram. Segue lá também se você puder, Entrosamento em Dia, para dar uma força, O outro vídeo que eu fiz aí ano passado do Kvaratskhelia bateu quase 10.000 visualizações, então acho que o trabalho que eu penso ser legal tá realmente sendo legal, Dei uma parada, mas voltei. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sério para tentar reerguer aqui o canal. Então já segue, compartilha, dá uma moral aqui pra gente. Valeu!